boa tarde. A Justiça determina que Alexandre Nardoni volte para o regime fechado. Ele foi condenado pelo assassinato da filha Isabela em 2008. São Paulo, o roubo de celulares aumenta e chega a 50 casos por hora no estado. Um assaltante tenta roubar um banco com uma máscara e é descoberto e preso durante a fuga. Caso Daniel, a Justiça começa a ouvir os réus no processo que apura a morte do jogador. Professores, estudantes e centrais sindicais fazem protestos em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. E ainda, tensão em Hong Kong. A polícia entra no aeroporto para expulsar manifestantes pró-democracia. A emissão de gases de efeito estufa na atmosfera bate recorde. O FBI procura no Brasil um suspeito de ter ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. E morre aos 69 anos o ator João Carlos Barroso. O jornal hoje está começando. Num intervalo de menos de 6 horas, 2 jovens morreram durante operações da Polícia Militar na região metropolitana do Rio. Henrico, de 19 anos, trabalhava num supermercado. Diogo, de 16, estava a caminho do treino nas categorias de base do América Futebol Clube. Mais um sonho interrompido pela violência. Diogo Costa Xavier, de 16 anos, treinava na categoria sub-17 do América. Ele carregava uma chuteira na bolsa quando foi morto a tiros. Eu que socorri, eu peguei ele no hospital quando ele nasceu e peguei ele no colo quando ele morreu. É o sangue dele aqui, ó. Agora eu acho que as autoridades têm que olhar um pouco melhor, um pouco mais de organização para essas comunidades. Que, pô, cara, isso é uma vergonha, cara. Diogo foi baleado durante uma operação da Polícia Militar em 3 comunidades de Niterói, na região metropolitana do Rio. Essa manhã, o avô de Diogo esteve no IML para liberar o corpo. Quando eu cheguei perto do corpo, o policial, para. Eu falei, para o quê, rapaz? Porque eu reconheci que era meu neto, ele estava com a boca, com a barriga para baixo. E eu falei, pô, você matou meu neto, cara. Meu neto é pro Rio treinar, cara. Ele falou, seu neto é traficante. Não é que meu neto é traficante, meu neto é para Edson Passo agora, ele joga no América, é sub-17 do América. Aí ele, então socorre. A Polícia Militar disse que vai investigar as circunstâncias da morte de Diogo e que só soube que ele tinha sido baleado depois da operação. Ontem, moradores de Niterói fizeram um protesto. Na manifestação, Renan da Silva, de 24 anos, levou um tiro na perna e foi levado para o hospital. Diogo não foi o único jovem morto nas últimas 24 horas no Rio. Em Magé, na Baixada Fluminense, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, de 19 anos, foi baleado na cabeça durante uma operação na comunidade onde ele morava. Henrico trabalhava como repositor de estoque em um supermercado de Magé. Os policiais militares que socorreram Henrico disseram que encontraram o rapaz caído no chão, já atingido, e que apreenderam com ele uma arma e drogas. Em Magé também teve protesto pela morte do morador. O prédio da prefeitura foi depredado e desde ontem os ônibus pararam de circular na região. Essa manhã, a viúva de Henrico falou que o marido estava indo buscar a moto no concerto quando foi baleado. Meu menino é um trabalhador, respeitador, entendeu? Não tinha envolvimento com nada. Foi apenas ver se a moto dele já estava consertada no concerto. E eles fizeram essa covardia com ele. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga circunstâncias da morte de Henrico. Também no Rio, a Corregedoria da PM está investigando uma operação que envolveu 15 policiais militares e federais para recuperar um telefone celular esquecido num carro de aplicativo. O aparelho foi esquecido por um delegado da Polícia Federal de Brasília quando estava no Rio. A operação aconteceu no sábado, depois que a PF pediu apoio da Polícia Militar para entrar na comunidade Três Pontes. 8 policiais federais e 7 PMs em 5 viaturas participaram da operação na zona norte do Rio. Com a ajuda de um morador, o carro de aplicativo e o celular foram localizados.
O secretário da Polícia Militar do Rio, Coronel Rogério Figueiredo, determinou que a Corregedoria investigue o caso. A Polícia Federal informou que a operação foi realizada porque o conteúdo do celular é de interesse da instituição. No estado de São Paulo, os roubos e furtos de celulares subiram 14% neste ano. Em média, são 50 por hora. Uma comunidade unida pelo desespero. São os próprios moradores que avisam. Área com alto índice de assaltos à mão armada. Aqui na região, quem já teve o celular roubado? Minha filha. Eu. Se você está descendo para trabalhar, o cara te assalta. Se você está voltando para casa, o cara te assalta. Se você vai no mercado, o cara te assalta. Se você vai na minha casa ou tomar um café na casa do vizinho, o cara te assalta. E são poucos os que se arriscam a andar com o celular de novo em Eldorado, um bairro da Zona Sul de São Paulo que fica no limite com a cidade de Diadema. Cadê seu celular? Tá em casa, medo de ser roubada. Quando eu vejo moto, eu gelo. E o mais simplesinho eu saio, o outro fica em casa. Né? Tipo, tava pagando ainda para roubar, né? Aí não dá, né? O movimentado centro é o cenário da maior parte dos roubos de celular na capital paulista. Só no ano passado, mais de 15 mil aparelhos foram levados. Em todo o estado, nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 220 mil celulares, 14% a mais do que no mesmo período de 2018. Isso quer dizer que todo dia 1.200 pessoas são vítimas desse mesmo crime no estado. Este ano, 379 pessoas foram presas por esse crime no estado. Na capital, a Polícia Civil diz que tem mantido operações permanentes de combate ao roubo de celular e à receptação. O grande recado é você não comprar esses aparelhos. Essa facilidade, esse custo menor, isso não existe. Alguma coisa de errado tem. Logicamente, nós temos a obrigação de colocar os policiais na rua, as investigações, para que todo mundo use o seu aparelho de forma segura e tranquila. A Michele achava que estava segura no trânsito. Eu estava olhando o retrovisor para mudar de faixa, quando eu só escutei o estouro do vidro e já vi a pessoa dentro do meu carro, voou, pegou o celular e saiu. Hoje em dia você não consegue mais sair com o carro, nada, né? Não, para sair eu tive que pôr uma película protetora nos vidros para eu poder ter uma vida normal novamente. Olha, para que o celular roubado não seja mais usado, a vítima precisa bloqueá-lo. Para isso é preciso ter o e-mail, que é o número de registro do aparelho. Na página do JH, na internet, tem todos os detalhes. 45 suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa foram presos agora de manhã. A gente vai para Brasília falar com a repórter Rita Yoshimine, que tem mais informações sobre essas prisões. Rita, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A operação é da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil e também do Ministério Público. Segundo os investigadores, essa facção criminosa matou pelo menos 30 pessoas nos últimos 6 anos aqui no Distrito Federal, numa guerra por território de tráfico de drogas. De acordo com a investigação, eles usavam armas pesadas para matar os rivais em público e a facção também atuaria dentro de presídios. A Justiça expediu 55 mandados, foram cumpridos até agora 45, portanto 45 pessoas presas em Brasília, Goiás, Minas Gerais e Piauí, e entre essas pessoas um advogado que, segundo a polícia, cuidava dos interesses jurídicos do grupo. Foram apreendidos 19 carros, 3 armas, 60 quilos de drogas e cerca de R$20 mil em dinheiro vivo. Estão sendo investigados vários crimes de homicídio, organização criminosa, roubos, tráfico de drogas e de armas, exploração da prostituição e lavagem de dinheiro. Sandra. Ok, Rita Yoshimine, obrigada. A Justiça do Paraná começou a ouvir hoje os réus do processo que apura a morte do jogador Daniel. A repórter Vanessa Rumor acompanha os depoimentos. Vanessa, boa tarde.
Oi, Sandra, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Olha, a audiência começou às 10 da manhã. 3 testemunhas foram ouvidas. A sessão foi interrompida e deve ser retomada agora nos próximos minutos. Os 5 réus que estão presos foram trazidos aqui para o Fórum de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, num carro do Departamento Penitenciário, pouco antes das 9h30 da manhã. Edson Brits, que é o assassino confesso do jogador Daniel, escondeu o rosto. A pedido dos advogados da família Brits, a juíza deve ouvir primeiro a Alana Brits, que é a filha do comerciante, e Evelyn Perusso, que são as réis que respondem o processo em liberdade. Além delas, mais 5 pessoas devem ser ouvidas até quinta-feira, entre elas o comerciante Edson Brits e a esposa Cristiana Brits. De acordo com a denúncia, Daniel foi agredido e morto depois de ter sido flagrado deitado na cama com a esposa Cristiana Brits. Em depoimento, a esposa do comerciante Edson, Em depoimento à polícia, Edson afirmou que cometeu o crime porque Daniel tentou estuprar a Cristiana. A Polícia Civil e o Ministério Público negam que houve essa tentativa de estupro. Depois dessa fase de interrogatórios, os advogados e o Ministério Público apresentam as alegações finais e só então a juíza que está com o caso, doutora Luciane Martins de Paula, deve proferir a sentença, se os réus vão a júri popular ou não, e a gente segue acompanhando. Sandra. Ok, Vanessa Rumor, muito obrigada. Um assaltante que usava uma máscara de idoso tentou roubar um banco em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na fuga, ele quebrou a perna e foi preso. A tentativa de assalto foi ontem neste banco no centro de Jaraguá do Sul. Imagens feitas pela Polícia Militar mostram o disfarce do bandido. Ele tentou se passar por um idoso ao usar uma máscara de silicone. Alex Supertschimmer, de 36 anos, estava com uma arma de brinquedo. Segundo a polícia, uma funcionária percebeu o roubo e fechou a porta. Na fuga, o bandido pulou da janela do segundo andar. Ele caiu em cima desse carro, quebrou a perna e foi preso. Policiais militares encontraram já esse elemento detido, que foi detido posteriormente, em uma galeria de lojas, já ao lado de uma planta, já sem a máscara e com o blazer retirado. Alex trabalhou 5 anos na agência e conhecia bem o funcionamento. O ex-funcionário segue internado no hospital sob escolta de agentes prisionais. Hoje à tarde deve acontecer uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se decreta ou não a prisão preventiva do suspeito. A Justiça do Rio alterou em quase 1 ano a data em que o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, pode receber o benefício de cumprir a pena em regime semiaberto. O benefício estava sendo contado a partir da data da prisão em novembro de 2016, mas agora passa a ser contado a partir de outubro de 2017, quando o ex-governador recebeu ilegalmente equipamentos para uma videoteca na cadeia. A sala de cinema do presídio tinha TV, caixas de som e 160 filmes. A alteração na progressão da pena foi determinada pelo juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, que considerou que o ex-governador cometeu falta disciplinar grave. A defesa de Sérgio Cabral disse que vai recorrer. Cabral tem 10 condenações que somam 216 anos e 6 meses de prisão. A Agência Nacional de Mineração adiou o prazo para a desativação das barragens construídas no sistema Amontante, considerado o mais inseguro. O repórter Danilo Gerundi tem outras informações. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todo mundo. A agência adiou o prazo depois de uma consulta pública. Aqui em Minas Gerais são 41 barragens construídas no método de alteamento a montante, que é quando o próprio rejeito de minério é usado para poder ampliar a estrutura. Segundo especialistas, esse método é considerado perigoso. Segundo a agência, o adiamento é porque a desativação, também chamada de descomissionamento, é demorada. O modelo a montante é o mesmo da barragem que se rompeu em Brumadinho em janeiro deste ano e deixou cerca de 250 mortos. E também da barragem que se rompeu em Mariana em 2015 e deixou 19 mortos. Antes, as barragens de pequeno a grande porte teriam até agosto de 2023 para fazer essa descaracterização. Com
Com a nova resolução, agora o prazo vai ter 3 datas: setembro de 2021, setembro de 2022, setembro de 2025 e setembro de 2027, dependendo do volume da barragem que vai ser descaracterizada. O governo de Minas Gerais diz que vai seguir a legislação estadual porque ela é mais restritiva que a nova resolução da ANM. Sandra, é com você. Danilo, muito obrigada pelas suas informações. Um equipamento de alta tecnologia começa a ser usado para identificar as vítimas da tragédia lá de Brumadinho. Uma esperança para as famílias das pessoas que até hoje são consideradas desaparecidas. Lúcia e Arnaldo percorreram um longo caminho para aceitar a morte do filho, considerado desaparecido até hoje. Eu tinha esperança de encontrar ele no hospital, sabe? Aí depois, com o tempo, eu comecei para Belo Horizonte a andar nas ruas, nos ônibus, que vinha na minha mente que ele perdeu a memória, virou mendigo, estava andando para as ruas. Tiago, de 34 anos, tinha sido promovido e começaria a trabalhar como engenheiro. Ele é uma das 22 pessoas ainda não encontradas depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Os bombeiros continuam nas buscas e os fragmentos são enviados para análise, mas o estado das amostras dificulta o trabalho. Há mais de um mês, nenhuma nova identificação é feita. As amostras que estão aqui no Instituto de Criminalística já passaram por vários métodos de análise genética. A diferença do novo equipamento é que ele tem uma tecnologia mais precisa para lidar com os componentes mínimos de uma amostra. Vou injetar as amostras nesse poço aqui. E aí, quando eu colocar aqui as amostras e der os comandos, as amostras vão correr aqui por dentro e passar por dentro dessa célula aqui, onde vai ocorrer a leitura das amostras quando elas passarem por ali. E aí, quando fizer o sequenciamento, os resultados vêm em tela para mim. O equipamento, que veio dos Estados Unidos e foi comprado pela Vale, leva em média 30 horas para fazer o sequenciamento genético e pode analisar várias amostras de uma vez. A esperança das famílias é grande. Pai, mamãe, todos nós, os parentes dos 22 desaparecidos, o que a gente quer é enterrar. Porque meu filho e os outros, eles não merecem ser enterrados lá naquela lama. Se acorda, amanhece, anoitece, esperando o telefonema, né? Que é um telefonema doloroso que muita gente não queria ter. Eu e o pai dele, os irmãos dele, a gente quer ter. Que angústia. Bom, vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil. Tiago Scheuer já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Bom, ontem você bem que avisou, né? As temperaturas caíram, inclusive aqui em São Paulo, bastante. E também em boa parte do centro-sul. Isso significa o quê? É reflexo da frente fria? Reflexo ainda, viu, Sandra? Boa tarde para você em casa também. Atrás da frente fria vem o ar polar, que a gente sempre comenta, né? Então, por onde a frente fria passa, aí sim esse ar avança e vai invadindo aí parte do Brasil. Aqui em São Paulo, ontem foi a tarde mais quente do inverno, fez 30 graus, e desde então as temperaturas estão despencando e a noite vai chegar aos 13 graus. Já nas 3 capitais do sul, a tarde também vai ser um pouco mais fria, né? Curitiba com 18, Floripa 21, Porto Alegre com 15, todas aí com ventania essa tarde também. Só que esse ar polar, ele tá deixando essas regiões mais frias, né? Ele não tá conseguindo quebrar essa massa de ar quente que está no meio do Brasil. Por isso que ele não avança tanto para o centro-oeste, por exemplo. Por isso, em Goiânia, continua seco e bem quente. A máxima por lá chega aos 34 graus e a umidade do ar fica abaixo até dos 20%. Secura e calor também em todas essas cidades aqui, ó. Você vê Cuiabá, Teresina, Manaus, BH e Santarém, no Pará. Todas aí se vira nos 30 e umidade baixa também, sabe? Muito seco. E por onde chove? Chove agora à tarde. A gente, inclusive, tem alerta aí de chuva um pouco mais forte, tá? Tem aquela chuva entre o litoral da Bahia, do Rio Grande do Norte também, que vem mais uma vez só para refrescar. E ainda tem pancadas mais fortes em boa parte da região norte e também no sudeste e no sul do Brasil. Essa chuvarada ainda é obra da frente fria, você vê ela por aqui. Então, ó, se liga no Rio de Janeiro, boa parte aqui de São Paulo, boa parte também do Paraná e também centro-leste de Santa Catarina, com esse tempo com chuva e também encoberto. Tem também chuva aqui entre o Rio Grande do Norte, também litoral da Bahia, como eu já falei, e nessas partes aqui do norte do Brasil. Na cidade do Rio, tá ventando muito.
vento. Os ventos passaram dos 80 por hora agora há pouco no Forte de Copacabana, que fica na Zona Sul. Além dessa ventania, ainda vai ter chuva por lá depois do calorão, 34 graus. Ponta Grossa no Paraná e Santos em São Paulo, com temperaturas mais baixas e também com chuva. Aliás, o Porto de Santos ficou fechado por mais de 6 horas hoje por causa dos ventos fortes e do mar agitado. Essas aí são imagens ao vivo, ele reabriu só agora há pouco, só que o alerta de ressaca ainda continua em todo o litoral paulista, Sandra. Nossa, que imagem, Thiago. E amanhã continua essa chuva e esse frio ou não? Amanhã vai continuar em alguns pontos, tá? A chuva até pode ser forte pela manhã, tá? Em parte aqui do leste, principalmente, né, de São Paulo, pegando também parte do Rio de Janeiro e quase todo o Espírito Santo. E atenção que tem também aviso para geada, tá? Em boa parte aqui do sul do Brasil, nas capitais o dia também vai começar com frio. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ser pela manhã. Porto Alegre com 4, Curitiba 5, São Paulo 11 graus, Rio de Janeiro com 15 e chega frio até lá em Campo Grande, 13. Tira o cobertor aí que você vai precisar. Ok, Thiago, obrigado. Até amanhã. O FBI, a Polícia Federal Americana, está procurando o egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim, suspeito de ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. Ele estaria morando no Brasil desde o ano passado. Mohamed Ahmed Ibrahim aparece ao lado de um dos filhos de Osama Bin Laden na página de suspeitos de terrorismo do FBI. A Polícia Federal Americana quer interrogá-lo com relação ao papel que ele supostamente desempenhou como agente e facilitador da Al-Qaeda. O FBI investiga se ele esteve envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e no fornecimento de apoio material para a Al-Qaeda desde 2013. O Ministério das Relações Exteriores e da Segurança Pública confirmou que Mohamed Ahmed Ibrahim ingressou no Brasil em 2018, recebeu autorização de residência e está em condição migratória regular. O governo brasileiro disse ainda que está aberto a cooperar com as autoridades americanas e que está acompanhando o caso. Pelo segundo dia seguido, o Aeroporto Internacional de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, ficou paralisado. Os manifestantes que ocupam o lugar exigem uma reforma democrática e são contra o aumento da interferência da China em Hong Kong, que é uma região administrativa especial do país. Hoje, a situação no Aeroporto Internacional ficou tensa. A tropa de choque invadiu o lugar para tentar retirar os manifestantes de lá. Todas as partidas foram canceladas a partir das 4h30 da tarde do horário local. Alguns desembarques de voos que já estavam a caminho ainda estão acontecendo. Esse é o segundo dia consecutivo em que o Aeroporto Internacional de Hong Kong, um dos mais movimentados do mundo, precisa interromper o funcionamento por causa dos protestos. Milhares de manifestantes estão ocupando o embarque e o desembarque. Eles denunciam a violência policial. Esse protesto, que começou há 10 semanas, foi desencadeado pelo projeto de lei de extradição, que permitiria o envio de pessoas para serem julgadas na China, algo que desafia o status de autonomia desse território chinês. De lá para cá, a pauta dos protestos foi ampliada para a proteção de direitos civis. Mais cedo, a chefe do executivo, Carrie Lam, deu uma coletiva de imprensa e que alertou manifestantes de que eles podem estar empurrando a cidade para o abismo. Depois de horas de ocupação pacífica, o que os manifestantes mais temiam aconteceu. A tropa de choque resolveu entrar no aeroporto para liberar as portas, gerando cenas de muita tensão, de gritaria, de correria. Ao menos 3 manifestantes foram detidos. O governo de Portugal determinou que os caminhoneiros que estão em greve desde ontem voltem ao trabalho. Se isso não ocorrer, as Forças Armadas poderão substituir totalmente os grevistas.
O governo anunciou uma requisição civil, uma medida que assegura o funcionamento de algumas atividades fundamentais. Não seguir a requisição civil pode configurar crime, com pena de até 2 anos de prisão, multa e demissão. Isso para os motoristas que não cumprirem a carga mínima de trabalho. Segundo o Sindicato dos Caminhoneiros, todos os motoristas de materiais perigosos já estão trabalhando, mas em um esquema máximo de 8 horas. A Associação Nacional dos Transportes de Portugal diz que nas próximas 24 horas, os hospitais das regiões de Lisboa, Leiria e Coimbra já sofrerão o impacto da greve. Os caminhoneiros reivindicam principalmente aumento de salário. Aqui no Brasil, os deputados discutem no plenário da Câmara agora à tarde a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia em vários setores. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Natália Godoy, lá em Brasília. Natália, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, no momento que esse texto for lido aqui no plenário da Câmara, ele passa a ser prioridade de votação. Agora, tem um projeto de lei do decreto de armas que está trancando a pauta do dia, mas os líderes já conversaram que não há clima para votar esse PL hoje. De qualquer forma, às 3h30 da tarde, tem uma reunião de líderes para definir essa ordem de votação. E tem que ter quórum alto, viu, para começar a votar. Pelo menos 257 deputados presentes. E aí, para aprovar, tem que ter metade dos deputados mais um. E desde ontem, hoje também, o relator aí da medida provisória, ele está reunido com representantes do governo, do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, para afinar esse texto. Até o momento, tem 23 artigos no texto. Foi a última informação que o relator passou para a gente, mas, claro, esse número pode mudar ao longo da tarde. Então, a gente vai ver como que ficou esse texto, né? Quais são os pontos principais, os pontos que já ficaram de fora, e aí a gente segue acompanhando. Vamos ver na reportagem. De ontem para hoje, muito trabalho. Depois de discutir com representantes do governo e de ouvir críticas, o relator da medida provisória da liberdade econômica retirou do texto dezenas de artigos que foram incluídos na comissão especial. A principal preocupação do governo era com mudanças que poderiam ser consideradas inconstitucionais. O artigo que mexia, por exemplo, com as regras para a altura de edifícios já foi excluído do texto que será apresentado aos deputados. O trecho que desobrigava pequenas e microempresas de criar a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também foi retirado. Um dos pontos que continuam gerando discussão é o trabalho aos domingos e feriados, o que não é permitido para várias categorias em função de acordos coletivos. Estava até então assim: quem trabalhar nesses dias terá o direito de receber a remuneração em dobro ou uma folga nos dias seguintes. E a cada 7 semanas, essa folga terá que ser obrigatoriamente num domingo. Para o deputado Jerônimo Gergen, relator da MP do PP, houve um erro de comunicação neste caso. Por isso, o artigo ainda pode sofrer ajustes. As 7 semanas ainda podem cair para 4, segundo ele, porque os técnicos do governo ainda avaliam o impacto na prática. O objetivo do relator é levar o texto ao plenário com o maior número possível de pontos negociados. E esse tema do trabalho aos domingos foi, na verdade, um erro de comunicação, né? E eu estou pedindo ao governo que analise, em razão dessa perda de comunicação que o governo teve, que a gente mantenha os 4 domingos trabalhados e um deles seja a folga no domingo. A medida provisória foi editada no dia 30 de abril e está em vigor. São ações que, segundo o governo, facilitam os negócios, reduzem a burocracia e podem ajudar a criar, em 10 anos, até 4 milhões de novos empregos. Com a MP da Liberdade Econômica, veio o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco e a permissão para que o trabalhador deixe de bater o ponto. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresenta hoje o plano de trabalho na comissão especial encarregada de analisar a proposta. Assunto para Andréa Sadi, que também está em Brasília. Oi, Andréa, boa tarde para você. Conta para a gente quando o relator pretende votar essa reforma no plenário da Câmara.
Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que diz o deputado Aguinaldo Ribeiro é que a expectativa, o projeto da Câmara é votar a reforma tributária até o final do ano no plenário, mas antes precisa passar pela comissão especial. Aguinaldo Ribeiro é o relator da tributária na comissão especial e, segundo ele, até meados de outubro, ele quer que essa proposta esteja aprovada. E aí, ele disse que vai conversar hoje ainda com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para saber qual é o melhor momento para trazer essa proposta aqui, com votos, é claro, para aprovar a reforma tributária. Ele disse também que dentro desse cronograma que ele vai apresentar daqui a pouco aqui na comissão especial na Câmara dos Deputados, ele quer trazer especialistas para discutir, para detalhar essa proposta. Também vai conversar e vai chamar para falar aqui na Câmara o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está participando ativamente dessa articulação pelo texto da reforma tributária. Para finalizar, Sandra, para devolver para você aí no estúdio, a ideia da Câmara é aprovar a reforma tributária aqui e depois entregar lá para os senadores, no Senado Federal, assim que o Senado aprovar a reforma da Previdência. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada. Estudantes, professores e servidores de instituições de ensino fazem uma manifestação contra os cortes na educação e a reforma da Previdência. De acordo com o G1, site de notícias da Globo, os protestos foram registrados em 36 cidades de 16 estados e do Distrito Federal. Em Maceió, a concentração dos manifestantes começou cedo. Com faixas contra cortes na educação e contra a reforma da Previdência, eles saíram em caminhada por uma das avenidas mais movimentadas da cidade. As aulas nas escolas públicas da capital, nas universidades e na instituição federal foram suspensas. Em Campo Grande, escolas estaduais também amanheceram fechadas. 230 mil alunos não tiveram aula hoje. A maior concentração de manifestantes foi em frente à sede da Associação de Professores, no centro da cidade. Em Salvador, a concentração dos manifestantes começou às 9 horas no centro da cidade. Eles bloquearam ruas e seguiram em caminhada até a Praça Castro Alves. O grupo saiu com faixas e cartazes, acompanhado de um trio elétrico. Parte das escolas municipais aderiu à paralisação. A UNEB, Universidade do Estado da Bahia, também cancelou as aulas. Em Fortaleza, os manifestantes se concentraram no Benfica, bairro universitário que concentra um campus da Universidade Federal e do Instituto Federal do Ceará. O trânsito foi desviado porque o grupo saiu em caminhada e fechou avenidas importantes da região. Aqui, centrais sindicais e entidades estudantis protestaram contra os cortes no orçamento e mudanças na área da educação, mas também contra a reforma da Previdência. Por isso, eles saíram em caminhada em direção à sede do INSS, no centro de Fortaleza. Em Belém, representantes de centrais sindicais e da União dos Estudantes começaram a concentração no início da manhã. Por volta das 10h30, eles saíram em caminhada pelas principais ruas do centro da cidade, em direção à Assembleia Legislativa do Estado. O protesto é contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Morreu no Rio de Janeiro, aos 69 anos, o ator João Carlos Barroso. Ele lutava contra um câncer. Coisa feia, mãe. João Carlos Barroso começou a carreira ainda criança. Fez cinema, teatro e dublagem. Um dos maiores sucessos foi em 1976, quando interpretou Tavico em Estúpido Cupido. Um rapaz tímido que fazia parte de uma banda de rock liderada por Medericks, personagem de Neila Torraca. Medericks em inglês. Aqui na Globo, ele participou de mais de 20 novelas. Em Roque Santeiro, foi o nordestino Toninho Giló, que apresentava a cidade para os turistas. O rabo da estrela. Também interpretou diversos personagens no Zorra Total. Como é que é? Seu último papel na Globo foi em 2016, como delegado Mesquita, na novela Sol Nascente. As provas contra o verdadeiro culpado.
Ainda hoje, as homenagens em Salvador pela canonização de Irmã Dulce. E a seguir, a Justiça determina que Alexandre Nardoni volte para o regime fechado. E a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera bate recorde. A gente volta já. A Justiça de São Paulo determinou que Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha, volte para o regime fechado. Quem tem mais informações a respeito disso é Fábio Turci. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todos. Foi uma decisão unânime da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto, uma decisão de segunda instância. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato da filha dele, Isabela, no ano de 2008. Ele está preso há 11 anos em Tremembé, no interior de São Paulo, e em abril desse ano, a Justiça, em primeira instância, concedeu a ele a progressão para o regime semiaberto, aquele em que o preso pode sair durante o dia para trabalhar e ainda desfrutar de algumas saídas temporárias durante o ano. Alexandre Nardoni está agora justamente na primeira saída temporária dele, deixou a cadeia na quinta-feira da semana passada para passar o Dia dos Pais. Ele ainda não voltou, o prazo para esse retorno vence amanhã às 5 horas da tarde. O Ministério Público tinha recorrido contra a progressão de regime e agora a Justiça, em segunda instância, acata esse recurso, caça a progressão para o semiaberto e ainda determina a realização de um teste em Alexandre Nardoni. O responsável, o relator desse processo, escreveu que o crime foi hediondo, nefasto e que por isso é preciso prudência antes de colocar o cidadão de volta ao convívio social. Sandra. Fábio Turci, muito obrigada. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 6 suspeitos de participar do roubo milionário ao terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos. Os 6 homens são acusados pela promotoria de roubo qualificado e organização criminosa. 4 deles estão presos e 2 foragidos. Segundo o Ministério Público, o grupo participou do roubo de 770 quilos de ouro, causando um prejuízo de mais de 117 milhões de reais a 7 empresas. A emissão de gases de efeito estufa bateu um novo recorde histórico no ano passado. Essa é a conclusão do relatório Estado do Clima, publicado hoje pela respeitada Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que teve a contribuição de 470 cientistas de 60 países. O nível dos oceanos subiu pelo 7º ano consecutivo, em 2018. Chegou a 81 milímetros acima do nível médio de 1993. No Polo Norte, o território ártico coberto por gelo diminuiu para metade do que era há 35 anos. Nos Estados Unidos, o furacão Michael, em outubro do ano passado, foi o 4º mais forte a atingir o país em 168 anos. O relatório traz informações do mundo inteiro, com a participação de centenas de cientistas, e foi publicado pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Diminuiu para metade do que era há 35 anos. Nos Estados Unidos, o furacão Michael, em outubro do ano passado, foi o 4º mais forte a atingir o país em 168 anos. O relatório traz informações do mundo inteiro, com a participação de centenas de cientistas, e foi publicado pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Este mapa mostra como foi o ano. Furacões e ciclones diminuiu para metade do que era há 35 anos. Nos Estados Unidos, o furacão Michael, em outubro do ano passado, foi o 4º mais forte a atingir o país em 168 anos. O relatório traz informações do mundo inteiro, com a participação de centenas de cientistas, e foi publicado pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Este mapa mostra como foi o ano. Furacões e ciclones em várias regiões do mundo, com frequência e intensidade acima da média. O calor bateu recordes ou chegou perto do recorde em várias partes da Europa. Diminuiu para metade do que era há 35 anos. Nos Estados Unidos, o furacão Michael, em outubro do ano passado, foi o 4º mais forte a atingir o país em 168 anos. O relatório traz informações do mundo inteiro, com a participação de centenas de cientistas, e foi publicado pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.
Este mapa mostra como foi o ano. Furacões e ciclones em várias regiões do mundo, com frequência e intensidade acima da média. O calor bateu recordes ou chegou perto do recorde em várias partes da Europa, como Itália e França. Na Argentina, foi o 9º ano mais quente desde que o registro começou a ser feito, diminuiu para metade do que era há 35 anos. Nos Estados Unidos, o furacão Michael, em outubro do ano passado, foi o 4º mais forte a atingir o país em 168 anos. O relatório traz informações do mundo inteiro, com a participação de centenas de cientistas, e foi publicado pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Este mapa mostra como foi o ano. Furacões e ciclones em várias regiões do mundo, com frequência e intensidade acima da média. O calor bateu recordes ou chegou perto do recorde em várias partes da Europa, como Itália e França. Na Argentina, foi o 9º ano mais quente desde que o registro começou a ser feito em 1961. Tudo pra ser um dia perfeito pra ele. Caraca, cara, o clipe do meu aniversário tá muito show! Mas o pai ficou preso em outra festinha. Tá sereno? Tá sereno? Hoje, depois da sessão da tarde, o álbum da grande família. Com o mercado